Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Prática para a Prosperidade e hoje vamos para mais um vídeo sobre a carteira do canal. Hoje esse vídeo está saindo até mais no início do mês, é porque na data de ontem, 6/9, nós atingimos um ano de investimento nessa carteira. Tá? Então a gente tem o nosso propósito que foi proposto lá no início da carteira do canal. Eu vou colocar aqui um pouquinho daqui a pouco para vocês verem quais foram os propósitos que nós fizemos naquele vídeo inicial. E nós seguimos ele até aqui. Vou falar um pouquinho sobre as últimas alterações que nós fizemos na carteira e sobre como estão os rendimentos, né? O nosso foco dessa carteira é o dividendo mensal para que ele vire uma bola de neve para o futuro do meu filho. Então, eu vou, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Aqui eu já estou na página do Status Invest e aqui a gente está vendo referente à rentabilidade, que a carteira está com a rentabilidade nos últimos, desde o seu início, de 6,67. A gente sempre gosta de reafirmar que a rentabilidade não é o foco da carteira. O foco da carteira é renda. Então, nós podemos ver que em ações está dando uma rentabilidade de 7,23, enquanto nos fundos imobiliários uma rentabilidade de 4,53. No ano, nós começamos com rentabilidade baixa em janeiro, fevereiro. Em março já conseguimos ficar no positivo. Abril e maio foi negativo também. E a gente vinha numa sequência de 3 meses positivo. Junho, que ficou praticamente no 0 a 0. Julho, 0,87%. Em agosto, uma boa rentabilidade de 3,06%. No ano, essa carteira, agora no início de setembro, está negativo. No ano, essa carteira está dando menos 2,09% de rentabilidade. Já em 2023, ela deu uma rentabilidade de 8,95%. No acumulado, estamos naquele 6,67% que a gente falou. Olhando para o nosso patrimônio. Nosso patrimônio, desde o dia 6/9 de 2023, ele veio só crescendo. Olha, nós fizemos o primeiro aporte de 4 mil e depois viemos com alguns aportes menores, pequenos e o reinvestimento dos dividendos. Aqui, como vocês podem ver, no mês 7, aqui como vocês podem ver, no mês 7, o patrimônio dessa carteira estava em 12.400, no mês 8, 13.409 e agora atualmente estamos em 13.402. Mesmo não sendo o foco, nós estamos mostrando aqui para a gente ver que não... A gente mostra tanto quando tá bom quanto tá ruim, né? Então vamos lá. Proventos recebidos no mês passado. Nós vamos ver lá na nossa planilha, como eu gosto de mostrar para vocês, tá bom? O valor dos investimentos também. Aqui nós podemos ver que no mês 8 nós fizemos o total de 1.500 em compra e uma venda no valor de 783. Nesse mês de setembro, eu ainda não fiz o aporte. Então, o que eu tive foi uma venda no valor de 1.600 e também uma compra no valor de 1.600. Eu vou falar sobre essa venda para vocês e os motivos. A composição da carteira atual, com essas últimas movimentações de setembro, ficou com 53% em fundos imobiliários e 46% em ações. Foi devido à última mudança que foi feita na carteira. Esse aporte que vai vir em setembro vai ser justamente para igualar essas porcentagens e a gente ficar com uma base de 50% a 50%. A carteira ela continua bem diversificada, com 2 ações de energia, Auren e CEMIG. Agora nós temos uma ação de Banco Bradesco. Nós temos uma ação de serviço hospitalar e clínicas, que é a Fleury. E temos a Irani, que é uma indústria mais focada em embalagens. Lembrando, todas as ações que entram na nossa carteira, ela tem um motivo específico de estar num ponto que a gente considera que os valores são bons e que podem gerar dividendos para a gente. Então, todas essas ações, por mais que algumas estejam caindo, como é o caso de Irani, que caiu bastante desde a nossa aquisição, elas continuam pagando dividendos. Então, isso ao longo do tempo, a gente está comprando uma ação que paga dividendo, só que agora é mais barata.
Falando sobre os fundos imobiliários, nós continuamos com os mesmos desde o início da carteira. A gente até teve a pequena passagem do VISC pela carteira, e depois retiramos o VISC e entendemos que foi melhor a gente ficar com fundo de fundos que tinham exposição maior ao setor de shoppings. Então a gente continua com os mesmos fundos imobiliários. Os proventos, nós podemos ver aqui que foi praticamente sempre uma escadinha, né? Nesse mês, nos últimos 3 meses aqui, nós recebemos no mês 7 R$ 42,69. No mês 8 já foi para R$ 96,03. E no mês 9, que a gente está no iniciozinho, está em R$ 54,63. Eu vou falar sobre as últimas operações que nós fizemos. As últimas operações que nós fizemos foi aqui do mês 9. Eu vendi a posição de Santander e comprei mais ações de Rani 3, Irani, LVBI, Fundo Imobiliário de Logística, e o PORD, Fundo Imobiliário de Papéis. Agora vamos na minha planilha para a gente falar um pouquinho mais sobre as movimentações, o que eu penso para essa carteira, como que estão os projetos. Com a saída do Santander, eu até vislumbrei aqui a entrada da posição em Banco do Brasil. Eu fiz uma análise entre os 4 bancões e me decidi pelo Banco do Brasil. Mas aí eu não fiz o aporte, porque no momento que eu decidi, a posição do Banco do Brasil ela começou a andar bem rápido. Eu acabei não fazendo a compra de Banco do Brasil, decidi em fazer esses aportes mesmo em Irani, que estava descontada, e também nos fundos imobiliários estavam bem descontados. O que aconteceu após esse aporte, ao lançar, que eu fiquei com uma posição bem concentrada em alguns fundos imobiliários. Não chega a ser uma preocupação, porque eu já tenho um aporte desse mês de setembro que vai voltar as coisas ali para dentro do que é o máximo que a gente deseja, que é os 15%. Mas você pode ver que tanto no POD, no LVBI e no CAFOF nós estamos acima de 15%, que é o nosso limite ali de risco que a gente definiu. Um outro detalhe é que o CAFOF está passando por uma mudança de organização dos seus investimentos e que eu vou tentar colocar aqui para vocês um pouquinho do que eles estão fazendo. Vou falar sobre a Assembleia Geral Extraordinária do Fundo que convocamos agora há pouco em julho. Nesta Assembleia temos 2 pautas importantes. Eu vou explicar a primeira agora mais detalhadamente. A primeira é uma modernização do nosso regulamento para a aprovação do conflito de interesse e também autorização de capital pré-autorizado e outros assuntos. O que seria essa aprovação do conflito de interesse? Nós já fizemos isso no passado, que seria poder comprar fundos administrados pela Intrag, o mesmo administrador do CAFOF, ou geridos pela mesma gestora, que seria a Kinea. No passado, aprovamos uma restrição que o fundo deveria ter no mínimo 1% de FIX, de fundos imobiliários, o que se mostrou uma restrição muito dura, pois o fundo tem que ter 12 meses de vida e ter um tamanho muito grande. O mercado tem crescido e ter 1% do índice hoje é muito maior do que ter 1% do índice quando aprovamos esse conflito. Agora queremos tirar esta trava e deixar livre para um fundo da Kinea, mesmo não tendo 1% do IFIX. Já o capital pré-autorizado é uma maneira de aprovarmos novas emissões e aproveitarmos janelas de mercado sem ter que convocar uma assembleia, perdendo tempo e agilidade para novas alocações produtivas para o fundo. Já outra pauta seria ter o direito de preferência no nosso regulamento, que seria a prioridade para os atuais cotistas comprarem cotas em futuras emissões. E isso está penalizando bastante o fundo, mas ele continua pagando um bom dividendo até o momento, e eu entendo que essa mudança vai ser positiva para o fundo, né? Como é uma posição relativamente, se a gente for olhar em relação à carteira, essa posição ela tem apenas 15%, então continua com aquela mesma questão que a gente fala, a gente tem que ter diversificação. Ele caiu bastante, mas ele não degrada tanto os resultados. Por quê? Porque eu quero o resultado em rendimento, não o resultado em patrimônio. Patrimônio importante? Sim, eu acho que sim. Tanto que eu tirei o Santander por causa disso da carteira. Ele tinha feito uma valorização grande, eu vou mostrar para vocês, e eu resolvi aproveitar aquela valorização, que poderia ser vários dividendos em outras ações. Aqui foi a movimentação que eu já falei lá atrás. Eu vendi as 50 ações de Santander e comprei Irani, LVBI e o POD. Olhando para os dividendos, aqui nós também temos anotado de outra forma. Eu gostaria de mostrar um detalhe para vocês.
contando os dividendos até o mês 8, a gente está com uma média mensal de R$ 68,97. No ano de 2023, a nossa média era R$ 33. A gente vê que a gente já dobrou e a gente não terminou esse ano. Então, a tendência é que até o fim do ano, esses dividendos fiquem próximo dos R$ 100. E assim sucessivamente. No ano que vem fique acima dos R$ 200 e até a bola de neve ser formada. Se a gente vir aqui na carteira, pela média dos dividendos que os fundos imobiliários pagaram esse mês, a gente já consegue ver aqui que a gente já teria um dividendo só dos fundos imobiliários. A gente vê aqui, onde eu estou marcando, vou marcar aqui com uma corzinha amarela para ficar em destaque. A gente vê aqui que depois das últimas movimentações que eu fiz, se os fundos imobiliários continuarem pagando os mesmos dividendos que eles já têm pagado nos últimos 3 meses, nós já estaríamos garantindo uma renda mensal de R$ 64,84. Mas eu sei que isso pode oscilar, tanto para baixo quanto para cima. Mas eu acho que não vai mudar muito disso pelas minhas análises. E aí, se a gente vir aqui nos dividendos recebidos, é praticamente o que a gente já recebeu mensal. Ou seja, o que vem das ações, que todas as ações que eu tenho pagam dividendos, vai ser a mais. Então, eu já está aqui pensando que até o final do ano, essa média vai subir. Falando sobre a retirada de Santander, eu vou mostrar aqui para vocês que eu sempre deixo todas as ações, eu faço essa organização das ações, dos fundos imobiliários que eu vendo. E tem aqui, até TRPL quando eu vendi, depois caiu mais 7%, ou seja, ele estava acima do preço que eu achava que era justo, eu vendi, comprei CEMIG que subiu bastante. O VISC, depois que eu vendi, caiu mais 1,63%. Já o Santander, eu vendi agora no dia 2/9, o valor de compra tinha sido de R$ 26,77, tinha sido um valor muito bom, e eu queria até ter comprado mais nesse valor na época, mas não consegui. E eu vendi... Perdão, aqui, essa data de compra aqui, ela tá errada. Eu vou depois procurar a data exata para vocês aqui agora mesmo. O bom de você ter todo o seu controle é isso, olha. Eu venho aqui, abri as colunas que estavam, as linhas que estavam ocultas, e vamos achar quando foi a minha primeira compra do Santander. Aqui, ó, foi no dia 19/9 a minha primeira compra, de 22 a 26,37. Então vamos corrigir lá, que é dia 19/9 de 2023. 19/9 de 2023. Aquela data lá deve ser outra data que eu acabei colocando indevida. Mas vamos lá, já acertamos aqui. Santander, eu comprei comecei a comprar a partir de 19/9 de 2023 e ficou com preço médio de R$ 26,77 e eu revendi agora no dia 3 no valor de R$ 31,38. Aqui eu já estou deduzindo os impostos da nota de corretagem, né? Aqui nesse valor eu já estou deduzindo os emolumentos e as taxas de transação. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber que nesse período ele me pagou R$ 49,95 de dividendos e me deu um lucro de R$ 280. Quando eu venho olhar o nosso retorno, vou colocar aqui amarelinho para ele ficar mais visível, ele me deu um retorno do mês 9 de 2023 até o mês 9 de 2024 de 20%. Praticamente 21%. Então, ou seja, 21% em um ano. Foi um retorno muito bom. E ao entender que hoje a gente tem coisas com qualidade maior, eu aproveitei essa subida para fazer essa migração. Eu garanti com essa subida um dividendo maior em alguns fundos imobiliários e aumentei posição em uma ação que eu acho que está muito descontada. O próximo aporte provavelmente já venha para uma empresa que esteja mais descontada que o Santander estava nesse momento. E assim a gente vai conseguindo acelerar o nosso processo, né? A gente vai conseguindo acelerar o nosso processo. Quando a gente vem falando dos nossos ativos, aqui nós podemos ver que a CEMIG está com a valorização de quase 13%, Bradesco valorização de quase 13%, Fleury com valorização de 14,5%. Já no lado negativo, a gente tem a Auri com 12,3% e Irani com quase 20%, 19%, que Irani está sendo praticamente a maior detratora da carteira. Mas enfim, no preço que está, eu prefiro comprar do que vender, né? Tudo que eu analisei, já conversei com a RI da empresa e entendo que a empresa
é um ciclo ali de mercado, as taxas de juros ainda estão altas, ela está sofrendo um pouco, mas a empresa vai continuar vendendo embalagem. Então, não vejo maiores riscos para a empresa que, se manter a sua forma de dividendos, de distribuição de dividendos, está pagando dividendos em março, abril, maio, agosto e novembro, ou seja, 5 vezes ao ano. Então, eu entendo que ainda continua sendo uma boa posição para continuar comprando. Só que, atualmente, ela está 14% da carteira. Então, nesse mês eu já não compro mais. Provavelmente, esses novos aportes vão para ações que estejam com uma posição menor. Talvez pode ser a Auren, que é a que eu vou focar na análise agora, porque já praticamente está sendo aprovada a aquisição da AES. Vai aumentar a alavancagem, mas vai voltar ao longo do tempo. Tem um analista que falou uma coisa que eu achei bem interessante, e é verdade. Para quem pegou antes de 2023 ali, como eu consegui pegar alguma parte disso, ela já distribuiu tanto dividendo, que mesmo com essa aquisição da AES, se ela reduzir os dividendos, vai ser só como se ela já tivesse te pagando aquele dividendo antecipado. E é mais ou menos isso que aconteceu com a Aura. Mas eu vou reavaliar, ver se é a melhor opção ainda para a gente continuar na nossa carteira como uma geradora, porque eu já falei algumas vezes, eu gostaria de ter uma transmissora. Com o aumento das transmissoras nesse momento, elas não estão das melhores. Então eu vou fazer essa análise, tá? Então, gente, eu acho que eu falei tudo, eu não quero deixar o vídeo muito longo. E eu estou postando mais outros vídeos sobre outros assuntos diversos que podem ajudar também na forma de você pensar e não só na forma de você investir. Mas, por favor, me ajudem. Deixe nos comentários o que vocês gostariam de saber, dúvidas. Deixe nos comentários também o assunto que vocês gostariam que eu falasse. Se quiser falar diretamente comigo, vá lá no Instagram, o mesmo nome do canal, Práticas para a Prosperidade. Manda um direct lá que eu vou te responder. E agora sim vamos evoluindo. Vamos praticar coisas que vão trazer prosperidades. Então, um grande abraço. Não esquece de curtir, seguir o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau.